Isidro Pita e Gonzalo Plata no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece sobre dois nomes especulados e fala também sobre o São Paulo, vitória em campo, mais lesão preocupante de Alisson e a pressa por um reforço específico. Quero falar sobre o Palmeiras, Richard Rios tem sondagens duas do futebol inglês. Bora te atualizar também sobre o Flamengo, a marca mais valiosa do futebol brasileiro. Para completar, quem fica dos emprestados no Cruzeiro, as últimas no mercado, desempregados de última hora que podem caber no seu time do coração, além de muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora falar agora sobre o São Paulo, a notícia é ruim. Alisson teve uma fratura no tornozelo e precisará passar por cirurgia. Essa cirurgia está marcada para quinta-feira. A fratura aconteceu em lance do jogo contra o Grêmio. Vitória por 1-0 no Morumbi. Tornozelo direito. Ele acaba pisando no gramado depois de tocar na bola e o corpo dele faz uma força muito grande em cima do tornozelo que está preso no gramado. É possível que o Alisson não jogue mais nessa temporada. A partir dessa notícia, São Paulo decidiu acelerar o processo de compra do Thiago Mendes. Vinha contando para vocês que o tricolor não apresentava muita pressa, até porque queria gastar menos dinheiro para comprar do Al Rayyan. Volante que já tem um acerto verbal com o São Paulo, a primeira proposta do tricolor de 1.200.000 euros, a oferta foi recusada, o Al Rayyan pediu muito mais. São Paulo estava preparando a segunda proposta, deve apresentá-la nas próximas horas e pretende fechar com o time qatari o mais rápido possível. Só para completar sobre o São Paulo, tricolor que também busca um lateral esquerdo, o Alexandro segue sendo a prioridade e não descarta a possibilidade de trazer um zagueiro, especialmente depois da saída do Diego Costa, vendido ao Krasnodar por 44 milhões de reais. A busca por zagueiro está só em fase inicial. Sobre a vitória contra o Grêmio, gol marcado pelo Lucas Moura no comecinho da partida, destacar os 53.168 torcedores que estiveram no estádio por uma renda bruta de 3.200.000 reais. São Paulo é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, se aproximando, por exemplo, de Palmeiras e Flamengo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a busca por reforços. Faltam atacantes, depois dos 4 primeiros contratados do Timão. Queria acrescentar ou atualizar sobre alguns nomes que surgiram nas últimas horas. O primeiro deles, Isidro Pita, atacante paraguaio que virou titular do Cuiabá depois dos problemas com o Daverson, temporada de 20 gols, 2 assistências em 41 jogos. O nome do Pita foi ligado ao Corinthians graças a uma entrevista que Ángel Romero, atacante do Timão, deu à Rádio Monumental AM do Paraguai. Romero disse o seguinte, abre aspas, quando o Corinthians jogou contra o Cuiabá, eu estava na seleção e os dirigentes do Corinthians me perguntaram sobre o Pita, sobre a situação dele. Queriam saber por que estamos buscando atacante e queremos reforçar essa posição, fecha aspas, disse o Romero. Se você se empolgou com a possibilidade de o Pita ser contratado ou não gostou, saiba que todos esses sentimentos foram desnecessários. O Pita tem contrato com o Cuiabá até 2026, a multa rescisória é de 10 milhões de dólares e não há nenhuma chance dele ser contratado nesse momento do Campeonato Brasileiro. Isso porque ele já disputou 16 partidas no Brasileirão e o limite é de 6 jogos. O Corinthians não vai contratar alguém que não vai poder utilizá-lo no restante do campeonato, certo? Então Pita talvez para 2026, para 2025 nessa temporada, chance nenhuma. Sobre Gonzalo Plata, jornalista Andrew Souza contou que o Gonzalo Plata interessa ao Timão. Esse é um atacante equatoriano de 23 anos de idade que já fez sucesso no futebol português. Teve no Villarreal e foi comprado na última temporada pelo Al Saad, que é o time mais rico do Catar. Operação de 12 milhões de euros. É por causa disso que eu vejo a possibilidade de o Gonzalo Plata ser contratado pelo Corinthians como praticamente zero. O Al Saad não toparia perder dinheiro, especialmente porque os números do Plata por lá foram bons, 33 jogos, 12 gols e 8 assistências. Na pior das hipóteses, o Al Saad exigiria recuperar os 12 milhões de euros investidos e o Corinthians não tem hoje condição de fazer investimentos desse tamanho. Atacante de lado de campo com muita habilidade, velocidade, bom drible, mas que ficou muito caro para os cofres alvinegros, pelo menos nesse momento. Para completar, queria contar a respeito de algo curioso. O pessoal do time do Povo registrou
uma pessoa escrevendo em russo no seu celular enquanto assistia na Neoquímica Arena a vitória do Corinthians contra o Criciúma. E os textos em russo foram traduzidos. E aí muita gente está especulando que tratava-se de um olheiro de um time russo, cogitando a possibilidade de contratação de atletas do Corinthians. Ele fazia referência a 4 jogadores: o Mateuzinho, que ele chamou de técnico, o Kaká, que tem uma velocidade só razoável, o Ranieri, que tem poucas ações ofensivas com a bola, e o Wesley, que é obediente para fazer várias funções dentro de campo. Foi dessa maneira que esse russo, que a gente não tem a mínima ideia de quem seja, mas já estão especulando que é um olheiro de um clube por lá, tratou ou citou os 4 jogadores. Gente, esse jogo ele tem 2 prismas, né? Tem um São Paulo muito bem sob comando do Zubeldia, com um banco de reservas, participante, atuante, querendo quase entrar em campo. É impressionante o que esse argentino conseguiu ao contagiar esse elenco do São Paulo. São Paulo que perde muito pouco, que entra no G4, que consegue uma vitória fundamental contra uma equipe que está disputando o rebaixamento, mas que no segundo tempo ofereceu muitas adversidades. O jogo ofereceu muitas adversidades ao São Paulo. Eu vou falar muito sobre isso. Mas foi um São Paulo que suportou bem. E fez um primeiro tempo de luxo, primoroso, muito por conta também da postura ridícula do Grêmio, que foi engolido, mas pelo mérito do São Paulo, evidentemente. Tem o gol do Lucas Moura muito cedo, mas poderia ter tido outros tantos. São Paulo criou e construiu para fazer 2-3 ao natural, ainda na primeira etapa, mas vai para o intervalo apenas com 1-0. O Grêmio não consegue encaixar nenhum sistema de jogo, o São Paulo é dominante, fica com a bola e o Grêmio fica correndo atrás da bola. Esse foi o primeiro tempo, de um São Paulo que, repito, poderia ter vencido por um placar muito mais elástico. Vai para o intervalo com apenas 1-0 e a gente fica com a sensação de que tudo ficou para o segundo tempo e que se as coisas não se modificassem, né, o São Paulo ia vencer ao natural. Mas as coisas se modificaram e de várias maneiras. Primeiro, o Grêmio voltou completamente diferente. O Grêmio do segundo tempo é um Grêmio que me orgulhou. Eu quase fiquei feliz com o desempenho do Grêmio. É que hoje eu não estou negociando com o resultado, né? Eu preciso muito mais do resultado do que o desempenho, mesmo que o desempenho me dê esse alento, né, de que o Grêmio possa jogar melhor e possa ficar mais próximo das vitórias. Se elas não vierem, não adianta absolutamente nada, porque o Grêmio criou, produziu e construiu para não só empatar o jogo, como virar, mesmo que o São Paulo também tivesse algumas oportunidades e o Marquezinho teve que fazer algumas boas defesas no segundo tempo. Mas foi um São Paulo muito mais retraído por conta da postura agressiva do Grêmio. O Grêmio mudou completamente no segundo tempo. Mas tem um episódio no segundo tempo que ele simboliza o jogo e ele define muita coisa no jogo para mim. Eu não tenho como desconsiderar a lesão do Alisson, porque é uma lesão grave, que eu lamento muito, porque o Alisson, que é um cara que teve lá o seu destaque no Grêmio, mas encontrou no São Paulo o melhor momento da sua carreira, se reinventou na posição e hoje talvez seja um dos principais, se não o principal volante do Brasil, pelo que ele vem jogando no São Paulo, depois de ter sido protagonista na conquista do Tricolor na Copa do Brasil no ano passado. Foi reinventado pelo Dorival Júnior, teve sequência e, cara, é muito triste, porque é um cara que enfrentou depressão, enfrentou vários problemas extra-campo e conseguiu dar a volta por cima. Então, meu carinho ao Alisson, eu entrevistei ele no podcast que eu tenho com o Denilson, um cara formidável, sensacional. Trocar uma ideia com ele é você entender, né, porquê do sucesso, um cara muito profissional e que está jogando uma enormidade. Infelizmente vai ficar um bom tempo parado aí por conta de uma fratura no tornozelo. No momento em que ele machuca, os jogadores, os companheiros percebem e eles pedem a substituição imediatamente, ficam preocupados e além da importância técnica e tática para o time, a figura do Alisson, né? É um líder, um cara muito querido, e a preocupação dos jogadores que tiveram que continuar jogando. Então, você tem um abalo psicológico natural e você tem a ausência de um cara que é o esteio do teu time. O São Paulo já perdeu o Pablo Maia, também por uma lesão grave. Até o Zubeldia, na entrevista, pediu reforços, porque o Bobadilla foi o único primeiro volante, né, que o São Paulo teve no segundo tempo. Depois, ele acabou tendo que fazer algumas trocas, acho até que mexeu errado, né, porque na ausência do Alisson ele botou o Rato, e aí o São Paulo perdeu o poder no meio-campo mesmo, né? Também não tinha muito o que fazer ali, né? Mas aí ele tira o Lucas, ele podia ter feito essa troca antes, né? Porque ele bota o Nestor e o Galopo, que não são volantes, são meias. E aí, obviamente, o São Paulo foi encaixotado.
por conta da questão psicológica, da questão técnica, da questão tática e pela postura do Grêmio. O Grêmio volta outro para o segundo tempo. O Renato teve sintomas gripais, não foi para a beira do campo. O Alexandre Mendes comandou, mas obviamente recebeu orientações, obviamente recebeu telefonema no intervalo para mexer, porque o Grêmio precisava mexer. E aí eu não entendi porque o Renato não começou o Alexandre Mendes, né, com o Gustavinho, o Gustavo Nunes, deixaram ele para segundo tempo. E aí quando o Grêmio coloca o Gustavinho pela esquerda, o Natan Fernandes pela direita, flutua o Soteldo por dentro, e aí o Grêmio vai para cima, tira o PP, né, que é o primeiro volante. O Grêmio está sem o Cristaldo e bota o Natan Pescador. Essa eu não entendi muito bem e não posso dizer que ele jogou mal, porque o Grêmio teve mais a bola, ele foi participativo e ele conseguiu até contribuir, vejam só. A fase está tão ruim e tão estranha, né, que no segundo tempo o Grêmio foi brilhante. O segundo tempo do Grêmio foi brilhante, só não foi perfeito porque o Grêmio não concluiu as chances que teve em gol. Mas, de resto, eu não tenho o que falar. O Grêmio construiu, o Grêmio empurrou e não é fácil fazer isso. Você gerar desconforto para esse São Paulo do Zubeldia. O Grêmio conseguiu fazer isso. O Grêmio conseguiu, amedrontar o São Paulo dentro do Morumbis por conta da postura que o Grêmio teve. E aí você fica pensando, caramba, dá na raiva, porque dá para fazer isso, dava para jogar desde o início assim, dava para ter mais atenção na falha de marcação quando o Lucas faz o gol antes dos 10 minutos de jogo. E depois o Grêmio poderia sim ter finalizado, pelo menos no gol, uma das tantas chances que teve. O Rafael foi importante? Foi. Mas o Soteldo perde um gol inacreditável, tenta tirar de todo mundo e tira do gol. O Carbajo, sozinho, cabeceia a bola para fora. Entre outros tantos, cara. O Pavon, o Rafael faz a defesa. O Gustavinho, o Rafael faz a defesa. Foram muitos lances. O Grêmio teve muitas oportunidades para pelo menos empatar o jogo, mas não conseguiu botar a bola para dentro. E isso é um sintoma muito claro, né, de um time que está com a perna pesada, com a confiança em baixa, com o nervosismo à flor da pele. E o Grêmio ainda teve, cara, cabeça, insistência, força, e o Reinaldo perde um gol ainda. Deixar nos pés do Reinaldo e do pé direito do Reinaldo para você empatar o jogo é demais, né? E foi o que aconteceu na última bola do jogo, quando o árbitro encerrou a partida. Muita reclamação, expulsão do Igor Vinícius por fazer cera, né? O árbitro não viu que ele já tinha um amarelo, 10 minutos de acréscimo, mais 2 depois. Mas aí muito por conta da paralisação do Alisson também, as substituições e também a cera técnica que o Rafael já vinha fazendo, que o árbitro concedeu tantos acréscimos. Mas o Grêmio teve muita chance, né? Inclusive tantos minutos assim depois do tempo regulamentar para poder empatar a partida e não conseguiu. Gente, não há muito o que dizer. O Grêmio, com exceção de uma escolha ou outra, né? O Grêmio começa com o Galdino como um falso 9, e aí não utiliza o Gustavinho, né? Mas bota o Pavon na direita, bota o Soteldo pela esquerda, com o Vila Sante, o PP, aquele modelo de time voltam os laterais, Reinaldo, João Pedro, uma dupla de zaga, Natan, Felipe e Rodrigo Eli. Aí fica difícil, né? Porque o Gemerson, que estava pronto já há um mês, sentiu um desgaste, não sei o quê, não foi para o jogo. Então, o Grêmio, a janela já abriu tem 8 dias, o Grêmio não conseguiu estrear ninguém ainda. E quando a gente pensa, não, mas calma, os reforços vão vir. O Grêmio está contratando, mas está contratando agora, então está contratando tardiamente. E a gente está vendo o que está acontecendo na tabela. O Grêmio tem um aproveitamento de 24%, tem um saldo de menos 10%, perdeu 10 jogos em 15 partidas. É um aproveitamento de muito, mas muito rebaixado. Eu estava olhando aqui a campanha do Fortaleza em 2022, que é onde eu me apego, porque eu já tinha dado o Fortaleza como morto. O Fortaleza terminou o primeiro turno como lanterna, mas ele tinha 15 pontos em 19 jogos. O Grêmio tem 11 em 15 jogos. O Grêmio tem 2 jogos a menos. O primeiro turno está terminando. O Grêmio tem 11 pontos conquistados e 10 derrotas. Pois o Fortaleza também tinha 10 derrotas, 6 empates e 3 vitórias. O Grêmio também só tem 3 vitórias no campeonato. O Grêmio tem 3 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. Então, assim, ao final do primeiro turno, o Fortaleza tinha uma campanha bem parecida com a do Grêmio. Só que no retorno, o Fortaleza teve 70% de aproveitamento. E ele terminou no retorno em 3º lugar, no campeonato em 8º. Talvez o Grêmio nem precise fazer a campanha que o Fortaleza fez, porque um 16º lugar já me basta, né, nesse momento. Mas o Fortaleza fez 55 pontos ao final do campeonato, ou seja, no retorno foram 40 pontos conquistados.
precisava de 45, né? Tanto que, na verdade, o Cuiabá nesse ano não caiu com 41, mas ok, 45 é um número mágico. E o Fortaleza fez 40 pontos no retorno. Se o Grêmio não fizer essa campanha no retorno, vai cair. Vai cair. E aí não vai ter Renato, não vai ter Monsalve, Arezzo, Aravena, Rodrigo Caio, Gemerson, que vão resolver. Não vai ter jeito. Porque não basta jogar o segundo tempo que o Grêmio jogou contra o São Paulo hoje, e eu gostei do jogo. E eu pensei, caramba, se o Grêmio jogar assim, o Grêmio não cai. Quer dizer, se o Grêmio jogar assim e ganhar os jogos, o Grêmio talvez não caia. Tem ganhado Vitória domingo. Não tem outro resultado. Não tem. E nem precisa jogar assim. Pode jogar mal. Pode jogar igual o primeiro tempo contra o São Paulo. É que aí vai ficar mais longe, né? Vai ficar mais distante. É que se jogar o segundo tempo, igual jogou no segundo tempo, tem mais chances de vencer. Só que precisa vencer. Podemos ir para São Paulo e Grêmio para a gente mostrar como o São Paulo entrou ali no Z4? Então, no Z4, Deus o livre, no G4. No G4. Venceu o Grêmio e voltou lá. Ele está entre os 4 primeiros, né? Na tabela de classificação. Hoje é dia de fazer uns 3-1, garante uma vitória e 3 pontinhos no Brasileirão, né? Gol do Ferreirinha, lei do ex, né? Que não pode faltar. Tem a grande chance para voltar pro G4 hoje e vamos pra cima. São Paulo, vamos ganhar hoje. Vocês estão vindo de onde, então? Da Coreia do Sul. Meu Deus. Lei do ex, não. Vitória, sim. Jogo tranquilo? De jeito nenhum. A dificuldade para somar esses 3 pontos foi tipo uma viagem da Coreia do Sul para cá. Jogo muito difícil, a gente sabia que seria difícil, né? Acho que a gente fez no primeiro tempo onde a gente controlou mais o jogo. Verdade, o São Paulo estava à vontade, sobrando em campo. Na esquerda, pro Ferreira, dominou, clareou, pé direito colocado, fora! Com liberdade para driblar, seguro nos desarmes e também nos domínios. Com tanto espaço, o gol veio logo na primeira finalização do jogo, aos 9 minutos, com Lucas. Foi o 8º gol dele na temporada, e com assistência do Alisson. O volante foi um dos nomes da partida. Deu bons passes para Bobadilha. Alisson tomou a pancada, a jogada seguiu, Bobadilha de canhota, bate colocado para fora! E ainda para o Arboleda. Primeros 30-35 minutos fue un espectáculo del equipo, un espectáculo. Y si hubiésemos estado un poquito más fino en el último pase, no hubiésemos terminado un 2-0. Só que o Grêmio voltou mais ativo. E aí vem a parte ruim da história do Alisson no jogo. Foi tentando evitar a chegada do adversário e ele se machucou. E o Alisson desaba. O pessoal do São Paulo já chama imediatamente o departamento médico. Prendeu o pé e virou o tornozelo. O Rafael já fez sinal de troca aqui, viu? O volante passou por exames ainda ontem. No fim da noite, o São Paulo publicou uma nota dizendo que Alisson sofreu uma fratura no tornozelo. Primero es un jugador de experiencia que tanto en la fase con balón y sin balón estaba siendo muy importante porque nos organizaba. Sem Alisson, o São Paulo sofreu. O jogo do Grêmio encaixou. E Rafael também virou um destaque na partida, sendo o mais exigido. Foram 4 grandes defesas do goleiro. No segundo tempo fizemos um bom jogo, mas a gente sabe que isso não é suficiente, né? Temos que trabalhar mais ainda. O tricolor paulista teve chances para matar o jogo, mas parou nas boas defesas do Marquezin e, de novo, naquela falta de capricho. O drama aumentou ainda mais quando a arbitragem deu 10 minutos de acréscimos e quando o time perdeu Igor Vinícius por fazer cera. É expulso, né? Já tinha amarelo. E agora o tempo fecha. Foi pressão até o último minuto. Pro Reinaldo, ajeitou na entrada da área, pé direito, fora! E terminou! O apito final de um jogo dramático e emocionante. Foi na bola e também na raça que o São Paulo conquistou a sua 4ª vitória consecutiva aqui no estádio do Morumbi. E mais importante que isso, voltou ao G4. O São Paulo é um clube grandioso que entra para disputar e para ganhar todos os títulos, e nós aqui, como representantes, vamos fazer o nosso melhor dentro de campo sempre para que a gente possa conquistar títulos e dar alegria ao nosso torcedor.
Num jogo daqueles, né? Ontem a gente falou de uma partida, qual foi, Luiz? Muito parecida, de um primeiro tempo muito bom de um, daí um segundo tempo muito bom do outro. O que foi que a gente falou ontem mesmo? A gente falou sobre algum jogo assim, vou lembrar. Mas ontem foi isso, de novo. Tem muitos, né? Não, é porque ontem eu lembro de ter falado aí, tive um déjà vu aqui. Eu falei, já falei sobre isso, foi ontem. Sobre outro jogo que eu vou lembrar. Um primeiro tempo muito do São Paulo, que podia... Só do São Paulo, né? Só. Mas aí um segundo tempo só Grêmio também, né? Assim, eu lembro, eu vendo o jogo no minuto 38 ou 39, tem uma falta a favor do Grêmio. Eu acho que é o Galdino que bate pra fora. Isso, tá o Galdino e o Reinaldo na cobrança. Chuta pra longe, assim, nem perto do gol. É a primeira vez que o Grêmio finaliza. O São Paulo já tinha tido 8 finalizações. E 8 finalizações, assim, 8 chances de gol. Não era qualquer chute, qualquer cruzamento. Com grandes defesas do Marquezinho. O Everaldo Marques até brinca na narração, né? Porque teve aquela ação com o Amaral vestido de astronauta. E quando o Galdino chuta, o Everaldo fala, foi perto da lua. O Amaral quer buscar essa bola. Não, o massacre do São Paulo no primeiro tempo ficou muito barato 1-0. E o segundo tempo foi o contrário, né? O Grêmio ressuscitou no jogo, voltou ao jogo. Tem a ver com a substituição do Galdino? Tem a ver com as substituições que não foi o Renato, né? Foi o Alexandre Mendes que estava no... O Renato tá gripado, no banco, ontem que o Renato tá muito gripado, tinha uma recomendação médica, ele estava no Morumbi, mas não estava no banco. Ele estava lá, dessa eu não sabia. Ele estava lá, mas não estava no banco. E o São Paulo também é prejudicado pela lesão do Alisson, né? Eu acho que a evolução do Grêmio passa pelas substituições, obviamente, mas o espaço que dá a escolha do Zubeldia em colocar o Rato no lugar do Alisson chama o Grêmio completamente para o jogo. O Zubeldia até fala que a atuação do Alisson até ali era uma cátedra, era algo que você tem que pegar num vídeo e mostrar para os meninos da base do São Paulo como se joga de volante e mostrar esse jogo do Alisson. O São Paulo perde muito, aí depois sim as outras substituições do Zubeldia aí devolvem o São Paulo pro jogo, né? Com a entrada do Galopo e do Nestor. E aí o jogo fica mais equilibrado e fica... Saem Lucas e Luciano, né? Logo depois que o Luciano tem uma finalização com uma defesaça do Marquezinho, ele tira. Desculpa, Luiz, acho que ele tem um pouco de questão física mesmo do Lucas e do Luciano, né? Acho o Luciano principalmente era imaginado, ele não esperava aquela finalização naquele momento do jogo, porque ele finaliza, o Marquezinho defende, a bola sai e o Luciano sai também com o Lucas. Isso, e aí depois no final do jogo, o jogo fica descontrolado, aí tem esse contra-ataque do André Silva, que o passe era a melhor opção, né? Olha... ele foi muito egoísta, né? Ele foi mal, era uma chance muito clara. O São Paulo de novo poderia ter resolvido o jogo aí. E o último lance do jogo o Grêmio tem uma chance de empatar. Foi muito emocionante o jogo no final, né? Foi um jogo... no segundo tempo só deu o Grêmio. Por isso que eu falei que foi melhor, foi bem melhor, né? É que não anulou como o São Paulo fez no primeiro, né? Provavelmente o primeiro tempo o São Paulo merecia ter terminado com um resultado melhor, mais que 1-0, e o Grêmio merecia ter arrumado um empate no segundo tempo. Então, na soma dos dois, eu acho que acabou sendo justo. Acabou sendo justa a vitória do São Paulo. Aí um cartão para o Igor Vinícius por atrasar uma cobrança de lateral. Eu fiquei com a impressão que ele quis dar um primeiro cartão amarelo e não sabia que ele já tinha amarelo. E aí, 2 amarelos, você é expulso, né? Eu não sei se ele expulsaria o jogador só pelo atraso se ele soubesse que já tinha amarelo, se ele daria. E aí tem aquela confusão, bancos de reserva, aquela testosterona todo mundo muito macho, né? Aquela testosterona toda é muito brabo, né? Se forem expulsar em cada jogo de cada rodada do Campeonato Brasileiro por esse mesmo motivo, a gente não termina uma rodada com times completos. Seria bom se isso fosse um padrão, e não cada árbitro tem o seu critério. Se fosse um padrão avisar desde o começo do campeonato, todo mundo tem que estar sabendo, porque não pode ser, eu acho um erro quando é uma surpresa, né? Igual quando teve a expulsão do Hulk por bater boca com o árbitro e tal, no jogo contra o Palmeiras, Atlético Mineiro e Palmeiras. Se for avisar desde o começo do campeonato, do ano todo, se demorar para bater lateral, vai ter cartão amarelo. E se tiver 3 ou 4 ali no começo do campeonato que seja pedagógico, didático, vai ter cartão e vai ser expulso. Ninguém mais faz. Mas aqui jogo faz, 10 jogos depois não tem. E que a explicação seja didática para os jogadores, para os dirigentes, para a imprensa e para a torcida. E para a comissão técnica. Porque senão a gente fica falando ou só os jogadores reclamam e fica parecendo papo de doido. Isso, exatamente. Quero falar do Grêmio também. Antes, Luiz, só a explicação do Amaral. Aquilo foi bom demais. Não, porque assim, a gente teve uma vez em São Januário que a gente falou, tem um astronauta na arquibancada. Isso, mas ele não se revelou, né? E aí viralizou. E ontem, durante o nosso pré-jogo, a Denise Tomás Bastos foi lá
Olha lá, tá a plaquinha de cuidem do planeta Terra, até por conta de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Uma ação muito legal, foi feita em parceria com a CBF, com o Sport TV, e a Denise foi lá, na hora da entrevista, foi revelar quem era o astronauta misterioso, muito e era o nosso Amaralzinho, querido. Encontrei o Amaral no show da Lauryn Hill aqui em São Paulo, sempre muito simpático e solícito. E depois ele participou da nossa transmissão com o Everaldo, explicando essa ação muito legal. O Everaldo ainda falou, abre o olho, Amaral. Torcedor tricolor, muito bom dia. Vamos começar o dia aí acompanhando as informações do São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui no F360, mais um corte aqui para vocês com as informações e análise do jogo de ontem do São Paulo, que venceu o Grêmio por 1-0. Torcedor tricolor, se inscreva no canal, deixe também aquele like. Quero aqui deixar os créditos a ESPN no link da descrição. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo. Números do que foi o jogo ontem. O São Paulo venceu o Grêmio e no primeiro tempo teve 73% de posse de bola, foram 9 finalizações. Pelos números, deu para ver o São Paulo bem superior ao Grêmio. Até poderia, como bem disse o Zubeldia, ter feito mais na primeira etapa para, quem sabe, encaminhar já a vitória. O Grêmio reagiu no segundo tempo, teve chance também para empatar. O São Paulo, é bem verdade, também teve chance para vencer o jogo ainda no segundo tempo. Mas foi um jogo mais aberto, mas sem controle, fiquei com essa impressão. Segundo tempo a gente vê o Grêmio com 68% de posse de bola, 17 finalizações. O Rafael também foi um dos personagens ontem. São Paulo que abriu o placar com o gol do Lucas aos 9 minutos do primeiro tempo e venceu 3 pontos importantes. Pratos, o São Paulo volta ao G4 e o Grêmio permanece dentro da zona de rebaixamento. A gente ouviu os dois treinadores ontem, né? O Renato Gaúcho com uma gripe não pôde ficar no banco de reservas do Grêmio. O Alexandre Mendes, que é auxiliar do Renato, dirigiu o time da Casa Mata, do campo, ontem no Morumbi. Você gosta da Casa Mata? Casa Mata é a expressão da aldeia no Rio Grande do Sul, eles falam Casa Mata. E o São Paulo teve um primeiro tempo de muito domínio, né? Foi um primeiro tempo que o gremista me parece que viu um pouco do time do que é do Campeonato Brasileiro, principalmente defensivamente. Um time que sofre para acertar a marcação, dá muito espaço na entrada da área. O São Paulo arrematou de muitas maneiras, de muitas formas, fez só um gol. E o Grêmio quase nem passou do meio campo no primeiro tempo. No segundo tempo foi um jogo completamente diferente, porque acho que o jogo ficou muito sob essa ótica de quem não conseguia marcar bem, né? O São Paulo, claro que ao perder o Alisson, perde muito. O Alisson já era um dos nomes do jogo quando ele sai no começo do segundo tempo, mas foi um Grêmio que não permitiu que o São Paulo saísse muito do campo de defesa, cresceu no jogo. O Soteldo cresceu no segundo tempo também com o Grêmio, e o Grêmio criou chances claras para pelo menos empatar. Eu acho que fica para o Grêmio, mais do que a situação da tabela, que é muito incômoda ainda, esse segundo tempo, né? Se conseguir repetir o segundo tempo, o nível de jogo dos outros jogos do Brasileiro tende a sair da zona de rebaixamento. Agora, não tem como omitir o primeiro tempo. Qual vai ser o Grêmio daqui em diante é uma dúvida que vai ficar. O Grêmio do primeiro tempo corre um risco grande de cair. O segundo tempo é outra história, foi um outro jogo. O São Paulo sofreu, se segurou para ganhar de 1-0 como ganhou. Porque o Alexandre Mendes, o interino que estava dando a coletiva, ele fala sobre principalmente o segundo tempo, né? Que ele quer pegar de exemplo. Principalmente não, né? Apenas o segundo tempo. Porque, assim, o primeiro foi muito abaixo mesmo. Um Grêmio que eu acho que, além de erros básicos, além de erros técnicos e táticos, um time muito apático, assim, animicamente quase que entregou o jogo para o São Paulo. E o São Paulo, principalmente o São Paulo do Zubeldia, ele é muito ligado. Então, assim, é o time mordendo em cima, é o tempo inteiro recuperando, é marcando em cima, é agredindo. Ferreira, mais uma vez, fez uma baita partida, incomoda demais, né, quem está do adversário naquele lado direito defendendo. No segundo tempo, o Grêmio, eu acho que ele melhora com a entrada do Natan e do Carbadio. Eu acho que ele consegue ter um pouco mais a bola, e aí, para mim, é muito condicionado depois que o Alisson sai, porque não é apenas a ausência do Alisson, mas a entrada do Wellington Rato, né? Eu acho que não funcionou ali numa dinâmica com o Rato. O Alisson vai fazer muita falta para o São Paulo na temporada. Hoje não tem ninguém do elenco do São Paulo que faz o que o Alisson faz. Então, o Zubeldia, ele perde essa peça muito importante. Não necessariamente vai ter que repensar numa mecânica de time, mas é uma peça muito importante do São Paulo. O São Paulo, que no primeiro tempo teve a chance, como dissemos aí, para quem sabe matar o jogo, a gente até via pelos lances como a partida fica aberta na segunda etapa. O Grêmio teve oportunidade para quem sabe empatar, mas o São Paulo também empilhou algumas chances desperdiçadas. O Zubeldia mexe no time para tentar arrumar. O Rato é uma das opções, mas
acho que não casou a entrada dele com o que o São Paulo precisava naquele momento. Agora, essa vitória meio, não sei, na marra, Eugênio, o torcedor do São Paulo ficou animado, porque o time vence mesmo não jogando bem. Destacar, só mais uma vez, 53 mil pessoas presentes no Morumbi. Muita gente nova o São Paulo coloca no estádio numa quarta-feira, 20 horas. Que empurraram até o final, sabendo que talvez ali no segundo tempo o jogo já ficava um pouco fora do controle do São Paulo, mas que os 3 pontos eram fundamentais e o time conseguiu, claro, muito também por conta do apoio da torcida e os jogadores que conseguiram ali segurar o resultado. O São Paulo vai fazendo um campeonato assim, ele já teve desempenhos melhores, tecnicamente falando, mas ele consegue se manter, ele vai ganhando jogos que em algum momento parece que ele vai empatar ou vai perder, e ele vai se mantendo, especialmente em casa, com o apoio da torcida, que tem sido constante, né? A torcida do São Paulo não é de agora, mas tem estado muito ao lado do time. E esse jogo de ontem foi mais uma vez assim, um primeiro tempo de muita intensidade, de muita força, e no segundo tempo perdendo o controle da partida. São Paulo perde o controle da posse de bola. Passa muito pela saída do Alisson. Mas, mesmo perdendo o controle da posse de bola, ele empilha chances também, contra-ataques, de fazer o segundo gol. São algumas chances, especialmente aquela em que eu não perdo. É um tipo de jogada que eu não perdoo. Qual que é a jogada? Que o André dribla o zagueiro, tem o Ferreira livre do lado dele, baixa a cabeça e chuta. Ali é difícil, Eugênio. Não é difícil. Não é difícil. Empolga, Eugênio, não pode empolgar. Ele não joga pra ele, ele joga pro time. Sim. Tem um companheiro ao lado dele, livre, em melhores condições. Ele driblou. Ninguém apareceu, centroavante, vai tocar? Não tem ninguém entre ele e o companheiro. É só tocar a bola pro outro fazer o gol. Não, mas ele driblou, ele fez a jogada foi boa que ele fez. A jogada seria boa se ele tivesse passado a bola. Ou se ele tivesse feito o gol. Sim. Mas ele bateu mal na bola. A bola, mas é compreensível. Eugênio, você se empolga, você tá com a bola correndo. Tem um espaço enorme. Essa que é a questão, você não pode se empolgar. Dribla, você tem que pensar no jogo. Não tem como não se empolgar. Tem que pensar no jogo, pensar no coletivo. Driblou o zagueiro, abriu, tem um goleiro na sua frente e tem um companheiro do seu lado livre, sem que haja qualquer impedimento para você fazer o passe. Faz o passe que ele tem melhores condições de fazer o gol. É isso que a gente precisa melhorar muito nos jogadores brasileiros. Essa coisa de querer resolver sozinho, de querer ser a estrela. Ele pode fazer a bola chegar no adversário. São Paulo já estava no final do jogo ali, mas teria um pouco mais de tranquilidade, porque foi até o último minuto aquela pressão, aquele sufoco, né? A última bola do jogo é um chute do Grêmio. Essa é uma das diferenças para mim do jogo em relação ao São Paulo ter jogado melhor que o Grêmio quando cada um dominou um tempo. O primeiro tempo o Grêmio não teve chance quase nenhuma. Se o Rafael não tivesse no primeiro tempo, ele mal sujou o uniforme. O segundo tempo, o Grêmio, mesmo melhor e criando chances, o São Paulo teve contra-ataques perigosos para ganhar o jogo. Esse é o lance. Esse é o lance. Já está cansado, vem desde o campo de defesa. Rapaz, é só rolar. É que ele está distante, né? Eu acho que driblou. É muito óbvio. Ele traz pro pé bom, a hora que ele limpa a jogada... Faz o gol, meu filho. Centroavante, faz o gol. Ele está distante, ele poderia ter tocado. Essa é a diferença do jogador comum pro jogador bom. Eu entendo. Agora, o gol tá aberto para ele no pé bom. Assim, eu acho que ele perde o gol. Mais do que o fato dele não tocar pro Ferreirinha que chegava em condição, ele perde. Você não acha que ele perde o gol? Mais do que... Ele perde o gol porque ele finaliza depois de dar uma arrancada de cerca de 50 metros, porque perde oxigenação, porque tem o goleiro também que está obstruindo o campo de visão dele. Ele já está ali numa situação mais difícil, é de fora da área. Se você rola a bola para o companheiro, ele entra em completas condições para fazer o gol. Não, eu concordo que ele poderia ter feito o passe. Pensar coletivamente, o jogo não é dele, o jogo é do time. A condição seria boa. Não, melhor do que ele. Muito melhor. De finalização do agora tem o seguinte, melhor né? Do que ele. A bola é o Ferreirinha que está correndo ali com ele? A bola é o quê no pé? Bom, o Ferreirinha podia ajeitar o corpo para bater de direita também, né? Mas assim, tempo e espaço. Ele corta o cara, né? Tá no pé bom dele, enfim, eu acho que ele, mais do que qualquer coisa, ele perde o gol. São Paulo ganhou. Se tivesse empatado ou perdido esse lance ele, assim como o Grêmio também perdeu muitas chances. Agora, o Prats, o Grêmio também, como que eu posso falar? Melhora no chance que o Soteldo perde aqui é impressionante. Não é uma grande surpresa, né? De frente pro gol, ele bate a bola torta. O Soteldo fez um bom jogo, ele cresceu no segundo tempo, tocou a área, as alterações do Grêmio surtiram um efeito. Não só ontem, domingo ele não é um jogador artilheiro, até ele tem feito mais gols do que geralmente ele faz. Mas ele não precisa ser artilheiro, não, é só chutar reto.
Não, mas não é tão simples assim, Eugênio. Fala de um São jeito dois que parece jogos. que o cidadão quis perder o gol, não Não, é assim. não estou dizendo que ele quis perder. Ele errou, perdeu. Mas foi um erro grave. Foi. Do quê? O erro que valeu pelo menos... Não, o erro do André já discutiu. Tô falando do Soteldo. O gol perdido pelo Soteldo. Já são 2 bons jogos do Soteldo, aliás, desde o fim de semana. Ele é muito bom jogador. O Grêmio, ele sente muita falta, né, dessa referência na área. Porque quando você tem Pavão de um lado e Soteldo do outro, e o Pavão também cria algumas oportunidades, o Grêmio sente muita falta desse cara dentro da área, né? Não é o Galdino, né? Que não é o Galdino, não é. Tá sendo forjado ali, né? Tá sendo forjado ali, justamente pela ausência, né? Então, o Grêmio, no segundo tempo, quando ele mexe, o Renato também abre mão dessa referência, porque ela não funciona. Porque ele não tem, né? A referência é o Diego Costa, tá machucado. Aí era o JP, a torcida não aceita o JP, teve que sair do time. Aí bota o Galdino, que não é. Não. Absolutamente não é, de jeito nenhum. Acho que talvez o Pavão pudesse fazer melhor essa função do que o Galdino. O Galdino é jogador de lado. Sim. Agora, eu ia falando, Prates, que o Grêmio até melhora no segundo tempo, acho que até pelo ímpeto, pela postura, claro, mas porque tem bons jogadores. Sim. Olhando individualmente assim, o time tem boas peças. Ele é claro voltou a ter depois da Copa América, né? Sim. Peças importantes. Mas por que são 3 derrotas seguidas? E por que será que o Grêmio não consegue repetir esse segundo tempo? Olhando um pouco a reação dos torcedores, né, do Grêmio até nas redes sociais e depois do jogo, deu para ver um torcedor até esperançoso, ou pelo menos tentando se agarrar a alguma coisa. O segundo tempo vira um fio de esperança, né, Suma? Claro, assim, o Alexandre Mendes ontem falando, e as entrevistas coletivas geralmente são mais autodefesas do que propriamente uma grande explicação. Às vezes o treinador vai lá, ele está quase na berlinda, ele sente que está pressionado, e aí... Agora, ele está prometendo, ele falou muito do jogo de domingo, que é um jogo importantíssimo contra o Vitória, o jogo vai ser pela manhã em Caxias, e falando o seguinte, olha, quem for a Caxias, quem for ao Centenário apoiar o time, vai ver o time do segundo tempo. Por quê? O time do segundo tempo dá uma perspectiva positiva para o Grêmio, mesmo perdendo o jogo. Foi o segundo tempo contra o São Paulo no Morumbi, o São Paulo está brigando lá em cima, o Grêmio foi muito melhor em determinados momentos, perdeu muitas chances. Agora, o Grêmio, me parece, quando tem a bola e consegue ficar com a bola mais à frente, evita de marcar no próprio campo, o Grêmio fica um pouco mais confortável, porque o time não defende bem. O time permite muitos chutes ao gol do Marquezin. O time tem dificuldade, às vezes, desse tipo de marcação que o Renato gosta, do zagueiro acompanhar lá distante, nem todo mundo consegue fazer isso tão bem. Então, no primeiro tempo... É um problema que o time carrega desde o ano passado, muito tempo. E aquela história, né, vice-campeão brasileiro. Às vezes o ataque compensa os problemas defensivos. Não é compensava. Né? No caso do Grêmio, compensava no ano passado. Porque não é todo jogo que você vai garantir isso. E é o momento agora que quem está lá embaixo fica sofrendo gol todo jogo, sofre gol toda hora, para escalar a montanha é mais difícil, porque você está brigando para escapar do rebaixamento, não está pensando em segundo lugar, liderança, quarto lugar. Então, às vezes, você sofre um gol, o peso do jogo fica muito maior, o emocional conta muito também. Mas mostra que a reação é possível, até pelo número de jogos que ainda resta no campeonato, assim, não só restando um segundo turno inteiro, mas também o Grêmio tem 2 jogos a menos do que os times que estão ali embaixo. Acho que mostra que é possível sair dessa situação. Até porque a gente viu o Grêmio passando por fases, né? Nesse momento ruim dele, assim. A tragédia do Rio Grande do Sul que impacta diretamente, assim, isso é indiscutível, Grêmio e Internacional. Aí depois as ausências de Copa América, ausências de lesão, quando a gente fala do Diego. Aí a gente vê o Renato trazendo na coletiva uma cobrança em cima da postura dos jogadores, não admitindo, né, esse tipo de postura dos jogadores. Então a gente vê o Grêmio passando por essas fases e apresentando um bom segundo tempo ontem contra o São Paulo. Então, assim, tem um bom elenco, ele precisa repensar essa maneira do ataque principalmente, mas tem um bom treinador também. Então acho que o Renato ele vai conseguir encontrar soluções. É o treinador Renato, que talvez se fosse outro, acho que estaria até mais pressionado, balançando mais. O Cudê já foi embora. Exatamente. O Cudê, o Inter está numa situação melhor que o Grêmio, né? O Cudê já rodou. Melhor de tabela, né? Melhor de tabela. Porque está pior no campo, né? De desempenho está muito pior. O Renato é esse cara para continuar o trabalho, imagina. Nível parecido, eu acho. O Renato é esse cara para continuar o trabalho. Então, é que a gente fala assim, o Renato não está conseguindo fazer o time do Grêmio jogar bem. O problema é que, sem ele, como é que fica? Então é isso. Da última vez que ele saiu, a coisa piorou. É muito difícil você hoje pensar no que seria do Grêmio sem o Renato, porque não é só o técnico, né? O Renato é o cara que... É o gestor. Toma conta do departamento de futebol. E o Grêmio sofreu demais quando teve que demiti-lo. E na época era até uma demissão justificada, ele já estava há muito tempo, o time não conseguia encontrar novas soluções e tal.
Ele voltou, o time estava na segunda divisão, subiu e foi vice-campeão brasileiro. Então você fica sempre esperando que o Renato vá ter soluções para um clube que, enquanto instituição, tem dificuldade de caminhar com as próprias pernas em termos de futebol. A gente vai falar de Botafogo e Palmeiras depois, mas a reação do Grêmio no segundo tempo, mostrando que, assim, teria condições de ir lá no Morumbi também, fazer um segundo tempo melhor e vencer o jogo, pelo menos empatar o jogo, mostra que não tem partida fácil no campeonato. O campeonato é terrível, é duríssimo. Um Grêmio sem Renato, sem Kahneman, sem Cristaldo, vai ao Morumbi, faz um primeiro tempo bem abaixo, mas se você olhar, tem melhor. Algumas partidas que ficam fáceis no campeonato. São poucas, mas tem. Sim. Ontem, por exemplo, teve uma vitória do Fortaleza que pareceu ser tranquila. Mas aí são circunstâncias. Mas são times diferentes. Vitória e Grêmio, apesar de situações parecidas, né, ou contextos ali, principalmente olhando para a tabela de classificação, mas o Grêmio tem bons jogadores. Acho que a torcida também olha para isso e se vê na esperança de, quem sabe, sair dessa situação. São dois times grandes, 3 contando o Corinthians, que venceu na rodada e respirou um pouquinho mais. Porém, Grêmio e Fluminense estão precisando somar pontos. Vamos voltar a falar do São Paulo, mas primeiro tem o Fã de Esportes. Eu vi aqui na hashtag, tem gente concordando com o Eugênio, falando que o André tinha que tocar a bola pro Ferreirinha. Não, mas não é surpresa que concorda. Não, mas depois que driblou, me parece óbvio, Eugênio. Não, tocar antes tudo bem, mas depois que driblou, justo. Claro, mas vamos lá, informação. Igor Brunelli, olha ele lá, seu amigo. Olha aí, ó. Acompanha bastante. O São Paulo perdeu o melhor meio-campista da temporada, o melhor meio-campista do Campeonato Brasileiro e um jogador de seleção brasileira, que não tem a mídia e o respeito que Alisson merece. Ele irá fazer muita falta. Viu, Prats? Mídia é você. Vocês da mídia. Foi direcionado. Aí sim, ok. Captei a vossa mensagem. Quase o Kaká tricolor. Hoje ele não citou você na mensagem. Normalmente ele cita. Prats. Que bom. Que conversou com você e tal. Esquece isso. Foi quase o Kaká tricolor ali, né? É isso aí. Mas tá certo, vai fazer muita falta mesmo. Vamos falar disso, da ausência do Alisson, que vai passar por cirurgia hoje, e também sobre o Zubeldia. O Zubeldia deu um toquezinho no microfone, estava agitado ali na beira do campo, tomou cartão, depois entrou para comemorar com os jogadores. Foi uma imagem bem bacana para quem estava lá no Morumbi. Depois até fez as pazes ali com o árbitro também. Mas a gente começa ouvindo alguns jogadores do São Paulo que falaram da lesão do Alisson. Alisson estaba siendo una pieza fundamental para la idea de juego. Primero, es un jugador de experiencia que tanto en la fase con balón y sin balón estaba siendo muy importante porque nos organizaba. Lamentablemente hoy no tenemos 2 jugadores que hasta hace 2 meses y medio se hablaba más que iban a estar en la selección que estar lesionado. Y eso va a haber que reemplazarlo, porque después cada uno tiene un rol dentro del equipo. Primeiro, por ser um grande amigo, né, uma grande pessoa, um grande profissional, um ser humano. E segundo, pela importância dele, né, no nosso elenco hoje. Sem dúvida, o nosso melhor jogador da temporada. E pelo lance ali que eu vi no vídeo, foi feio. Aí o Zubeldia e o Lucas falando do Alisson, números do jogador pelo São Paulo nesse campeonato: 16 jogos, 16 como titular, 2 assistências. Olha aí, ações com bola, passes realizados.